Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor. Nosso amado Pai Celestial, não desejando que ninguém perecesse, como eu disse, fazendo todos os tipos antes do tempo do fim, ou antes desse tempo, ele disse a Moisés e Arão: vá, traga uma bezerra vermelha, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre a qual não subiu jugo. Ela deverá ser degolada diante do sumo sacerdote, e como ela está, deve ser tomada, então queimada, e as cinzas fazerem a água da separação. Então, era um tipo da intercessão de Cristo através das 7 eras. Em primeiro lugar, era uma bezerra, era um animal sacrificial que falava do Senhor, um carregador de carga, o trabalhador, o trabalho do boi, que vai e faz o trabalho. A próxima coisa da qual é falada é que ela deveria ser vermelha, bem vermelha, nenhuma mancha, nenhum defeito, nada mais a não ser vermelha. Agora, o vermelho nos fala de perigo. O vermelho não é uma boa cor para nós, na maneira de falar concernente ao mundo. O vermelho, às vezes, significa o sinal de perigo. Mas o vermelho, nas Escrituras, fala de redenção. O vermelho tem sido o sinal de Deus de redenção, punição. Você notou que lá atrás, através das Escrituras, desde os dias de Arão, desde lá até este dia, tem sido um risco escarlata, vermelho, sangue. Eu frequentemente me pergunto como as pessoas podem recusar o sangue do Senhor Jesus da maneira que o fazem, depois de vê-lo em seu sofrimento. Aqui diz o profeta na mensagem, lá em Chicago, um famoso homem, levou um tiro ali e o sangue do camarada foi derramado no chão. Eles desviavam do sangue para não tocá-lo, quando eles atiraram no criminoso na rua. Então eu penso, não é estranho? Eles tomam muito cuidado para não pisar no sangue de seus companheiros, mas todos os dias pisam no sangue de Jesus Cristo como se não fosse nada. Como se isto fosse alguma coisa impura, apenas continua caminhando, despreocupados. Prega o sangue, eles riem bem na sua cara e... Entendeu? Como é que as pessoas sem temor, sem Deus, sem nenhum princípio cristão fazem? São pessoas ímpios. Notem como ele deveria ser apreciado. Então, o profeta também fala daquele homem. Eu gosto de olhar coisas diferentes. Quando ele estava passando de paisagem, cenas e artes, ele estava ali observando. Eu gosto de ver Deus em tudo que olho. E aconteceu de eu notar um homem de cor ali, com pouco cabelo, apenas na parte de trás da cabeça, calvo, e ele estava com o chapéu no peito, assim, caminhando por ali, olhando, e ele pôs seus olhos numa vitrine que parecia uma gaiola, e de repente ele afastou-se e deu um pulo, e eu notei que ele tinha os olhos fechados e ele estava fazendo uma pequena oração e algo ali.
Eu parei e olhei para ele por alguns momentos, maravilhado com aquele homem de cor, e ele levantou a cabeça e ele disse: obrigado, Senhor. E ele olhou abaixo novamente, e as lágrimas desciam pelo rosto. Eu pensei: eu desejaria saber o que o velho companheiro está olhando. Eu fui até onde ele estava. E eu disse: boa noite, Senhor. Ele disse: eu quero te fazer uma pergunta. Eu disse: eu sou um ministro. O profeta conversando com aquele homem. E o que fez pular para trás e fazer a oração que você está fazendo? Ele disse: apenas olhe ali. E eu olhei para baixo ali e eu disse: eu não vejo outra coisa senão uma vestimenta. Ele disse: vê aquela mancha ali? Eu disse: sim, Senhor. Ele disse: há uma marca de um cinto de escravo em mim. Ele disse: aquele é o sangue de Abraão Lincoln. E o sangue daquele homem ali tirou o cinto de escravidão, de escravo de mim. Isto não o deixaria um pouco entusiasmado também? Eu levantei a mão e disse: Deus, como eu te agradeço. Se um homem de cor pode pular só em pensar no sangue de Abraão Lincoln, que lhe tirou o cinto de escravo, e o que deveria os cristãos fazerem com o sangue de Jesus Cristo, que os tirou da escravidão e lhe deu a liberdade? O que isso deveria ser? O que deveria nós, como cristãos, fazer? Que coisa quando penso nisto. Então Deus abriu um caminho, sempre um caminho de escape. Então eu vejo lá atrás que a bezerra era vermelha, e aqui está o científico do vermelho. O vermelho significa pecado para nós. Vermelho, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, vermelho, mas você toma o vermelho e olha através do vermelho, no vermelho produz o branco. Você sabia disto? Olhe através do vermelho, no vermelho ele fica branco. Isso é o que Deus fez em Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi derramado, e Deus, olhando através de seu sangue, os nossos pecados vermelhos ficaram brancos como a neve. Vermelho, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Oh, quando pensamos nisto, que bonita ilustração, como Deus, para que ele não visse pecado no povo, fez uma preparação para nós. Aqui Deus está nos mostrando algo espiritual para nós. Então é necessário que nós aceitemos esse sacrifício do Calvário. Então, para que então possamos estar perfeitamente embranquecido no sangue de Jesus Cristo. Então eu estava muito emocionado quando estas coisas vêm em nossa mente. Você começa a meditar, então você fica entusiasmado com esta poderosa mensagem de Deus, que nos traz estímulo, que nos traz alegria, que nos traz esperança. Então é necessário que todos nós que estamos ouvindo esta mensagem possamos estar desejando de receber a promessa de Deus, porque Deus não desejando que nenhum se perca, mas que todos venham se arrepender e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele propiciou para nós um caminho de escape. É isto, esperando ver as pessoas, e como o sangue, este sangue carmesim ainda está ao redor do mundo para proteger.
quem quer que seja. Você consegue se safar agora, porque Deus não pode vê-lo. Você ainda está sob o sangue. Mas sempre que você tenta deixar, você não sabe. Esta noite, esta manhã, você pode ser tirado de sua jornada neste mundo. Então você entrará na presença de Deus e você será ou está julgado. Porque você é julgado pela maneira que você o julgou. Agora, o vermelho, quando Deus olha através do vermelho, ele não vê o vermelho, ele vê o branco. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Então, por que nós, quem quer que seja, vai ficar acusando um irmão ou irmã, ou quem quer que seja, de coisas que eles cometeram, fizeram lá no passado? E se aquilo está sobre o sangue, se ele já se arrependeu e confessou aquilo, e se arrependeu, então quem somos nós para estar julgando quem quer que seja? Nós temos uma responsabilidade de apenas pregar a palavra, pregar o evangelho, pregar, falar a verdade. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Mas não podemos estar acusando quem quer que seja, porque só Deus tem este poder que lhe foi concedido. Então nós temos que apenas estar pregando o evangelho. Então eu notei a bezerra vermelha, como ele disse que ela deveria ser sobre o qual o jugo não subiu. Se você notar como ela representou Jesus, quando ele veio, ele nunca se uniu com qualquer ordem mundana. O Senhor Jesus Cristo nunca se uniu a nenhuma organização, a nenhuma denominação ou ordem mundana. Ele jamais tomou o lado dos fariseus ou saduceus. Ele ficou livre de ambos. Ele declarou Deus a ambos os lados. E outra coisa, ela deveria ser morta. Aquela ovelha, aquele cordeiro, aquela bezerra, deveria ser morta na presença do sumo sacerdote. O sacerdote deveria ver a bezerra ser morta. E assim foi Jesus. Quando Caifás o sentenciou e assim por diante, ali ele foi morto na presença do sumo sacerdote, bem ali no Gólgota, onde ele podia olhar do templo e vê-lo morrendo na presença do sumo sacerdote. Que quadro! Como isto fala do Senhor Jesus. Então, quando eles deveriam passar o dedo no sangue e fazer 7 listras na porta bem na porta da congregação, para que ninguém entrasse pela porta sem que reconhecesse algo que foi morto, para ir diante deles. Era um testemunho público do Senhor Jesus. Amigo, irmão, irmã, aceite, receba isto nesta hora. Eu quero tanto que vocês vejam isto, um testemunho público, 7 listras, representando as 7 eras da igreja, que por Israel, as 7 eras da igreja, estamos na última, Laodiceia, é para cada era da igreja. Ele foi o cordeiro imolado desde a fundação do mundo, então tinha que ser queimado, todo o corpo tinha que ser queimado, e era para fazer as águas da separação, misturado com água, mantido em um lugar limpo, fora do átrio. Note isto representava as águas da separação, representava a palavra de Deus, lavar-nos pela palavra. Pela palavra, a palavra é as águas da separação. Cristo foi o sacrifício. Ele morreu a fim de vocês, enfermos, ouçam isto. Cristo morreu a fim de quê?
ele pudesse ser capaz de cumprir toda a palavra. Ele era a palavra, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu fazendo as águas da separação. Esta é a palavra. Isto é Cristo. Cada palavra aqui foi o próprio Deus que escreveu e publicou. Receba em seu coração e observe o que acontece depois que você a recebe. Apenas tome qualquer promessa divina. Ouça. E você pode fazer esta afirmação. Está registrado. Tudo está registrado. Mas eu digo isto e desafio a qualquer um. A carreta, a palavra é correta. A correta atitude mental em direção a qualquer promessa divina desta palavra fará isto acontecer, independente do que seja. Se Deus disse assim, tome a atitude mental correta em relação a esta palavra e veja o que acontece. Deus está obrigado para com sua palavra. Ele jurou por ela. Nós vamos entrar nisto. Esta é a palavra de Deus. Deus, ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. O compromisso com Deus é com sua palavra. Como que a palavra vem a nós como as águas da separação. Lembre-se, era para ser mantido. Agora, ouça com atenção, era para ser mantido num lugar limpo. Não num lugar sujo, asqueroso, baralho, jogos de dado, hipocrisia e outras coisas, mexericos, falatórios, espíritos de contendas, espíritos errados. Não pode ser em qualquer lugar. O lugar tem que estar limpo. Seu coração é o lugar. Ele tem que estar limpo. Limpar-nos. Devemos estar limpo. Limpo de toda a impureza. De todas as coisas que são contrárias à palavra de Deus. É necessário que passemos por estes processos de santificação, do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo e da palavra de Deus, para que assim você possa estar verdadeiramente limpo e a palavra de Deus possa ter livre acesso em seu coração, para que assim você possa receber o batismo do Espírito Santo. A palavra de Deus deve ser mantida num lugar limpo, santo, uma verdadeira igreja consagrada do Deus vivo, uma verdadeira igreja. Verdadeira igreja. Para nós sermos a verdadeira igreja, nós temos que estar separado das coisas do mundo. Você está num tabernáculo não significa que você está na verdadeira igreja. Não importa qual tabernáculo que queira ser. Para estar na verdadeira igreja, você tem que estar sendo justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo. Então, por um Espírito, somos todos batizados, formando um corpo. Então, não apenas pertencer a um grupo não significa que você está na verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela tem 9 dons espirituais. Qualquer grupo que não tenha a operação dos 9 dons espirituais não é a verdadeira igreja. Pode estar em processo, mas a verdadeira igreja que Deus reconhece como sua, o corpo de Cristo, há 9 dons e operações. Caso contrário, será reprovado. Você chegará como um mentiroso diante de Deus. Isto é tremendo. É uma responsabilidade. Não basta apenas pregar estes 9 dons espirituais. É necessário que estes 9 dons espirituais estejam em operação em cada corpo local. Isto diz o mensageiro de Deus.
em várias mensagens. O profeta chega a dizer: qualquer outra igreja que se diz o corpo de Cristo não tiver as manifestações que são os dons espirituais, os 9 dons, vai ter que prestar conta a Deus. Agora, quando se fala em dons espirituais, tem os meninos espirituais por aí que pensam que é apenas falar em línguas e profecia. Não é isso apenas. É 9 dons espirituais. E entre estes 9 dons espirituais estão ali embutidos juntos 5 ofícios ministeriais. Lê 1 Coríntios capítulo 12 e você, se Deus te iluminar os olhos do teu entendimento, você verá que ali a Bíblia está falando também dos dons ministeriais, que são os 5 ofícios de Efésios capítulo 4, verso 11. Então, para que possamos estar em unidade da fé, para que possamos estar na estatura completa de Cristo, para que possamos chegar à estatura do varão perfeito, para que possamos receber o aperfeiçoamento dos santos. É dos santos. Então está falando de pessoas que realmente passaram pelo processo de justificação e de santificação. Então a palavra de Deus deve estar em lugar limpo, em lugares santos. Uma verdadeira igreja consagrada do Deus vivo, mantida num lugar limpo, não com política misturada, não com mundanismo e outras coisas misturadas, espíritos mundanos. Por isso é necessário que passemos pelas águas da separação. A palavra de Deus, ela é uma água pura e verdadeira que é capaz de nos limpar e de causar em nós uma separação de todas as coisas pecaminosas. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sei que isto queima um pouquinho, irmão, mas é bom para vocês. Mantido no lugar limpo. A palavra de Deus tem que ser mantida em lugar limpo, fora do átrio, pois é para separar o pecador de seu pecado antes que ele entre no companheirismo. Porque desde que você não esteja verdadeiramente separado de seus pecados, você não pode ter companheirismo com Deus. Você pode ter companheirismo com um homem aí, com os carnais, com outras pessoas e assim por diante. Isso qualquer mundano tem companheirismo. E conversando e fala de coisas corriqueiras da vida, naturais e assim por diante. E às vezes até fala algumas coisas que são coisas de Deus, mais intelectualmente. Mas o companheirismo com Deus é necessário que você esteja separado do pecado e de todas as impurezas deste mundo. E esteja verdadeiramente em contato com Deus. Então, é necessário que passemos pelo processo das águas da separação. Mas é bom para vocês, mantido no lugar limpo, fora do átrio, pois é para separar o pecador do seu pecado antes que ele entre no companheirismo. Então, você quer ter este companheirismo? Então, cumpra-se a palavra de Deus, então você estará verdadeiramente no companheirismo. Então, quando um homem pecava, e a primeira coisa que ele fazia era via as águas da separação. Um crente em sua jornada, em seu caminho, se ele tivesse feito algo errado, como nós em nossa jornada, esta bezerra que estava para ser queimada para as águas da separação tinha certos requisitos para se cumprir. Escarlata e sopro queimados com ela. Então, a maneira correta de Deus
Muitas pessoas dizem que Cristo morreu numa cruz feita de uma árvore de espécie abrunheiro. Eu gostaria que tivesse tempo para entrar nisto. O profeta de Deus, ele mostra verdadeiramente o que realmente aconteceu. A madeira de cedro, muitas pessoas dizem que Cristo morreu numa cruz feita de uma árvore de espécie abrunheiro. Eu gostaria que você observasse. Onde sempre aspergia o sangue era uma pequena raiz viva que arrancava uma artemísia, arrancada pela raiz e era colocada com isto. Tudo isto falando dos ofícios de Deus, cedro, escarlate, sopo, e assim como Pai, Filho e Espírito Santo, os ofícios ou manifestações da divindade, assim como que o mesmo Deus que viveu na paternidade, na filiação e na dispensação do Espírito Santo. Tudo o mesmo Pai, o mesmo Deus. E como que cada uma daquelas madeiras representava a mesma coisa, o mesmo Deus. Nisto estava também representada a cura divina quando Moisés, lá nos mandamentos, quando ele deu ordem para a cura do leproso, como a pomba deveria ser morta sob esta escarlate, sopro e também a madeira de cedro, uma separação das suas enfermidades, o mesmo que a separação de seus pecados. Deus sempre teve uma preparação para a cura em todas as eras, o tempo todo. Quando Moisés tomou os filhos de Israel e eles começaram a repreender ou reclamar a Moisés, disseram: Coré é um homem tão bom quanto Moisés, e há mais santos além dele, tudo isto, e começaram a ir adiante, da maneira que quiseram, murmurando contra Deus e contra o seu servo Moisés. Vieram algumas serpentes que os picaram, e Moisés intercedeu por eles, e Deus lhe disse para fazer uma serpente de bronze. Isto era para uma razão composta: perdoá-los de suas reprovações e curá-los de suas enfermidades causadas pelas picadas das cobras. Jesus veio mais tarde, ele disse: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então tudo representava Cristo Jesus, o Senhor da glória. Ele veio cumprir todos os tipos, os antitipos, porque ele foi verdadeiramente o original, a palavra manifestada. Então que Deus possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, te abençoar, te fortalecer, que você seja enriquecido com a graça de Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.